E aí pessoal, não sei quando vocês vão assistir isso. Eu estou gravando dia 3/4 para nós não perdermos tanto tempo com aulas atrasadas devido à suspensão dos nossos cultos. E eu espero que vocês assistam isso. É muito chato gravar as coisas. Eu gosto da dinâmica da aula e as perguntas e o envolvimento que nós temos, e não sei se você está sentindo tanto quanto eu falta daquela movimentação de igreja, mas espero que esteja. E você, outra pessoa que não está na classe, vai saber quando vai ver esse vídeo. Meu nome é Mário Belsoli Neto, eu sou professor da classe Porque Você Acredita aqui na Igreja Batista Nova Aliança, e nós estamos seguindo o livro de mesmo nome, Porque Você Acredita. O autor ele trabalha numa postura apologética, desenvolvendo uma maneira de nós entendermos o cristianismo e darmos uma base para ele. Então hoje nós vamos falar sobre por que nós devemos crer que Cristo ressuscitou. Eu vou olhar para lá porque ali está meu livro, vou olhar para cá porque aqui estão as minhas anotações. É evidente que tratar sobre algo sobrenatural, e é isso que é a ressurreição de Jesus, é algo que é totalmente necessário, crucial para o cristianismo. Então eu espero que você entenda isso. Isso não é uma coisa que você pode ignorar, é uma verdade que você precisa crer se você é cristão. Diante disso, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe, que nos dê condições intelectuais, emocionais, para ver a beleza da verdade, ver a beleza da doutrina e admirarmos Ele por quem Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelas verdades do Senhor que são reveladas a nós através da Tua palavra. Espírito Santo que nos cela, que habita em nós, nós te pedimos que nos transforme, que produza o Teu fruto em nós, que nos ajude a olhar para Cristo, nos ajude a perceber o valor dele, nos ajude a perceber a grandeza dele e viver de modo que a nossa fé impacte a nossa vida e que a nossa vida, ao ser vista pelos outros, impacte a vida dos outros para que creiam em Ti e dependam do Senhor para a sua salvação. Assim eu oro por aqueles da classe, por aqueles que talvez algum dia vejam esse vídeo, para que a fé deles seja fortalecida e que a mente deles também ganhe mais convicção para confiar no Senhor como nosso Deus. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro apresenta, a maneira mais interessante de nós compararmos informações. Ele pega um fato histórico que tem muita controvérsia ao redor e joga esse fato e depois compara com a ressurreição de Cristo, que é o fato do homem ir à Lua, Neil Armstrong, depois teve várias teorias da conspiração, o homem nunca foi à Lua, enfim. Independente do que eu ou você creiamos, ele apresenta uma maneira de nós trabalharmos, que é o método investigativo histórico. O que isso significa? Significa que você não pode voltar no tempo para averiguar as coisas com os seus próprios olhos. É impossível você fazer isso. Então, quando você quer descobrir se algo é verdade, você pega o que as pessoas disseram, pega os relatos, pega as provas documentais. Naquela época não tinha câmera, não tinha máquina fotográfica, então nós pegamos os relatos. Aqui nós temos, no momento da ida do homem à Lua, em 1969, inúmeros recursos.
Então é muito mais fácil chegar a uma conclusão com essas evidências do que a época de Cristo, 2000 e tantos anos atrás. É até absurdo pensar na possibilidade de chegar a uma conclusão sem analisar os fatos e as verdades, enfim, o que as pessoas falavam. Se fosse hoje, né, por exemplo, você quer descobrir alguma informação de antes do advento da internet, o que você faz? Você precisa de uma biblioteca, se não tiver sido digitalizado, a um registro público e procurar documentos em papel amarelado, etc. Então, quando nós pensamos a respeito de um relato de 2000 anos atrás, nós precisamos pensar naquilo que as pessoas daquele tempo diziam sobre esse fato que nós buscamos o esclarecimento. Então, esse método investigativo, ele pega os relatos que apontam para uma evidência e eles dão credibilidade. Ou os relatos atacam aquela evidência, eliminam ela e nós entendemos que aquilo não é verdade. Ao longo da história, né, nós temos um relato, né, algo que foi escrito, que César cruzou o rio Rubicão em 49 a.C. e ao cruzar esse rio, ele dá início ao Império Romano. Uma das fontes primárias dessa crença, contudo, é Suetônio, que escreveu mais de um século depois do feito de César. Ou seja, nós entendemos como verdade, nós reproduzimos como verdade, mas foi escrito 100 anos antes, 100 anos depois. Foi dito 100 anos antes, escrito 100 anos depois. Então, para pensar. Esses manuscritos antigos, eles funcionavam de uma maneira diferente do que nós temos hoje como parâmetro. A informação sai já direto na internet e é espalhada, é difundida numa velocidade absurda. Isso não é a realidade do tempo antigo. E nós precisamos entender que não é a realidade. Eu mudei a captação de som para poder ter uma melhor qualidade. Então, é importante que nós entendamos que existe a função do historiador e ela é importantíssima, e ela foi importantíssima ao longo da história, para nos dar evidências. Aí você fala, por que você está falando tudo isso, Mário? Porque a gente precisa aprender a pensar direito para poder avaliar os dados que Deus nos dá. Se nós participamos de uma classe que chama Por que você acredita, no mínimo se espera que você acredite em algo. E para acreditar, que você desenvolva intelectualmente o argumento para acreditar nisso, para crer. E nós esperamos que sejam bons argumentos. Essa é a nossa expectativa, né? Enquanto cristãos. É importante que a gente entenda. Aquelas narrativas que nós olhamos para trás, elas nunca vão nos dar certeza absoluta. Não tem como ter certeza absoluta, mas elas dão credibilidade suficiente a uma informação, de forma que nós podemos ficar tranquilos, porque nós estamos muito próximos da verdade, da realidade, daquilo que foi realmente efetivo, né? E aí o autor, né, ele cita que Josh McDowell, ele escreveu um livro chamado Evidências que Exigem um Veredito. E ele cita um capítulo chamado A Ressurreição, Fraude ou História. É muito interessante que ele pega citações de passagens da Bíblia, de historiadores, de advogados, enfim, de várias pessoas. E eles dão testemunho sobre o que eles pensam sobre isso. E aí, quando você olha tudo que foi falado, tudo que foi conectado, é impressionante como existe uma grande quantidade, volume mesmo, muita coisa, de informações
que corroboram, estatisticamente falando, que Cristo ressuscitou. É aquela ideia, várias pessoas dizendo aquilo, pessoas de credibilidade, etc., e outras coisas, apontando para uma situação. Então, dando uma aplicação rápida, né? É engraçado que nós tendemos a pensar, minha avó falou é verdade, é meio que automático, falou é verdade. E nós crescemos com essas verdades. E mesmo quando crescemos, ou avó, pai, mãe, enfim, nós assimilamos essas verdades em nós, até que talvez um dia depois, daí ao longo da sua vida, ela é refutada. Aí você fala, mas eu sempre acreditei assim. E é exatamente esse o ponto que nós queremos refletir agora. Talvez a verdade que você sempre acreditou não seja verdade, efetivamente. Por isso que você deve questionar. Eu não sei se você chegou à fé em Jesus, como foi o desafio, a luta, quais foram as suas dúvidas. Mas eu sei que você não nasceu crendo nessa verdade. Você precisa acreditar, você precisa entender essa verdade na crença em Cristo e decidir se apropriar dela com tudo que ela envolve e ser moldado por essa verdade. Ele cita também John Warwick Montgomery, que foi um homem que defendia a fé, né, o termo apologeta, que era a pessoa que desde o começo da história debatia, explicava, escrevia, organizava as ideias para que alguém que não é cristão pudesse chegar à fé e falar, isso faz sentido. Não só explicar de uma maneira afetiva, Jesus mudou minha vida, ou cantar uma música, né? Geralmente a gente gosta muito de música, né? Pega uma música fofinha que faz você chorar, você manda para alguém e espera que ela creia. Mas não tem como crer no Evangelho assim. Não tem como. É uma obra de Deus e precisa de uma informação a respeito de Cristo. A respeito de Deus como Criador, da queda, do impacto do pecado, da redenção, a promessa de Deus ao longo da história, a concretização dessa redenção que é o próprio Cristo, que vem, vive perfeitamente, morre, mas ressuscita. A gente está nesse ponto. Isso precisa estar incluído em tudo que você fala a respeito do Evangelho. E o Montgomery, né, John Montgomery, ele fala que ele coloca no livro dele, né? Agora deve estar bem claro para o leitor que a possibilidade de no futuro surgirem evidências para negarem a força das evidências existentes a favor das afirmações de Jesus é quase pequena demais para ser levada a sério. Ou seja, pessoas de credibilidade, até ateus, eles já não atacam a ideia de Jesus não ter existido. Eles têm muita dificuldade com o fato de Jesus, como na Bíblia diz, Filho de Deus que fez milagres. Mas nos séculos passados a ideia é, não, Jesus não existiu, não é nada disso. Hoje em dia eles tentam deformar o Jesus que existiu. Falar, não, ele era um mestre, um filósofo, um professor, alguém que tinha cunho político e queria mudanças. E não é isso que a Bíblia propõe, não é nada disso. É importante que a gente entenda, com os relatos e provas que nós temos, hoje é extremamente difícil imaginar que Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque as evidências apontam para isso com um relato, e eu vou citar alguns aqui, eu espero que você leia no livro também, né? Com os relatos que apontam para o método investigativo histórico sobre isso, que, como qualquer outra informação que nós temos, de fato Jesus ressuscitou e é citado por inúmeras pessoas. E um dado importante para você pensar é que o cristianismo é uma religião histórica. Nós não tememos a história, nós não temos uma maneira de viver
que rejeita a realidade daquilo que aconteceu. Não, nós nos apoiamos na história. Quando nós falamos do povo de Israel e de tudo que aconteceu, significa que é história, é fato, é um fato histórico. Então, o cristianismo, como ele cita na página 98, o cristianismo é uma religião histórica. Ela não começou em algum canto escondido ou com um homem que recebeu uma revelação de outra pessoa. O cristianismo começou como um fato histórico e a sua história jamais deve ser ignorada ou subestimada. Quando nós pensamos no cristianismo, nós pensamos que o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, ele inaugura um novo conceito de religião diferente do que o judaísmo tinha. O judaísmo é incompleto. Jesus é a concretização. Ele é a revelação maior. Ele é o próprio Deus encarnado que mostra como as coisas deveriam ser, né? E nós precisamos pensar que nós cremos porque nós temos motivos. E os motivos pelos quais nós cremos importam. A gente precisa saber da razão, dar razão à nossa fé. Não é simplesmente, eu acredito porque eu vim para a igreja, todo mundo acredita, então é assim. Não é isso que o próprio Cristo queria. Ele era incisivo, ele fazia perguntas, ele queria que as pessoas realmente crescem nele. A ponto dele falar para os discípulos que estavam com ele: o pessoal foi embora porque não conseguiu lidar com o que eu disse. Vocês também não querem ir? E aí a resposta de Pedro, representando os outros, né? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então é aquela compreensão. Ainda que eu não entenda tudo, eu preciso entender o mínimo para falar. O que eu estou fazendo aqui? O que é essa fé que eu digo que é minha? E se é minha fé, eu preciso ter argumentos que embasem as minhas decisões de abraçar essa fé ou a aceitação a essa fé. Esse primeiro passo, ele é instrutivo para nós e ele dá embasamento. Mas nós não podemos chegar à crença só a partir disso. Nós precisamos levar em consideração que nós não só acreditamos em coisas. Mais do que acreditar em coisas, nós temos gostos, nós temos preferências, nós temos predisposições ou compromissos do nosso coração. Nós preferimos coisas, simplificando. Então você talvez não consiga explicar por que você prefere o time que prefere, mas você prefere. E talvez você não precise explicar também. Mas o ponto é, se eu perguntar por que você crê, você talvez vai encher de argumentos, mas nenhum deles é um argumento legítimo. Por que você acredita que esse time é melhor? Por que você crê nisso? Não, eu gosto. Quando eu era criança eu achei bonito, ou meu pai e minha mãe me passaram isso e eu aprendi a gostar. Não importa. Isso é uma predisposição. Eu gosto não é argumento. É importante que a gente entenda isso. Por isso que muitos de nós falhamos no nosso evangelismo, porque nós queremos falar para as pessoas: eu gosto de Jesus, goste você também. Mas nós não entendemos que o compromisso, a maneira dela pensar, os compromissos do coração dela, como a aliança que eu tenho aqui, isso é um compromisso com a minha esposa, Júlia. O compromisso que aquela pessoa que não é cristã tem é um compromisso de alma. Ela rejeita Deus naturalmente. Ela precisa de uma força sobrenatural, que é a ação do Espírito Santo, para conseguir entender como verdade. Por isso que não basta nós falarmos: eu amo, Jesus mudou minha vida e pronto. Eu amo Jesus, Ele mudou minha vida, pronto, ame você também. Não, nós precisamos dar razão e nós precisamos admitir que temos preferências. E uma coisa muito legal é que ele cita aqui, né, o autor, o Scott,
ele fala sobre John Adams e ele escreveu: fatos são teimosos. Ele cita aqui uma realidade que muitas vezes nós temos as nossas predisposições e elas colidem com a realidade. Nem tudo que eu quero, que eu amo, que eu gosto, se acomoda na realidade e funciona bem, funciona certinho. Existem coisas que eu gosto, que eu quero, que entram em atrito com a realidade. E é por isso que nós precisamos entender quais são esses fatos e quais são as dificuldades que nós temos em crer naquilo que a Bíblia propõe, que é a ressurreição de Cristo, né? Ele cita aqui, né, os fatos do desenvolvimento fetal, por exemplo, são claros. Com todos os avanços da ciência, agora podemos acompanhar cada etapa desse desenvolvimento. Mas a forma como vemos esse fato depende de nossos comprometimentos, da nossa cosmovisão, da maneira que nós pensamos, com nossa definição de vida ou de ser humano. Por exemplo, no debate sobre o aborto, ele cita na página 99: os fatos são o mesmo para todos, mas são os comprometimentos básicos que fazem com que esses fatos teimosos digam coisas diferentes. O que ele quer dizer com isso? A pessoa que é a favor do aborto, que chama aquele ser para ela, não um ser humano gerado ali de algo algo anterior ao ser humano, por isso não tem direito à vida. Ela olha o mesmo raio-x, o mesmo ultrassom, o mesmo tudo, e vê um ser e diz que não é humano. Quem é a favor da vida, a posição dos cristãos histórica, e espero que seja a sua, a favor da vida e contra o aborto, ela simplesmente é do momento que foi gerado. Se você não matar esse feto, você vai descobrir que ele é um ser humano. E se ele se desenvolver bem, ele vai se tornar não um cachorro, não um gato, mas um ser humano. Não mate ele por isso. Ele não é um ser humano em potencial. Ele é um ser humano em desenvolvimento. Você entende a diferença das cosmovisões? Estão olhando para o mesmo fato, a concepção de uma vida, mas um chama de coisa e acha que aquilo é indigno de ter algum direito natural, porque não é um ser humano, e outro chama ser humano, vida, deve ser protegido como qualquer outro. Existem outras questões que nós poderíamos pensar que estão em voga aí, né? Eu falei a respeito do aborto, mas a diminuição da maioridade penal, por exemplo. Algumas pessoas olham o fato de menores cometendo crimes e falam: a diminuição da maioridade penal deveria acontecer. Outros olham e falam: não, eu vejo uma criança, ela cometeu um crime por falta de instrução, ou etc e tal. O ponto que eu estou debatendo aqui é a sua interpretação, a sua cosmovisão vai influenciar como você lida com o fato. O fato é o mesmo: menores de idade que cometem crimes serem punidos. Agora, a maneira que você lida é diferente. É aí onde entram as suas predisposições, é aí onde entram as suas ideologias ou a sua cosmovisão. A maneira que você pensa sobre o mundo. Você não é imparcial. Eu não sou. Ninguém é imparcial. Imparcialidade não existe. Você tem preferências, gostos, você tem desejo de que as coisas sejam de uma certa forma. E isso vai influenciar aquilo que você crê. Um outro tema, né? Esse eu já dei essa aula ano passado, né? E esse foi interessante. Se eu digo, né, um membro da igreja, de alguma igreja com nome sujo,
deve ser excluído? E aí eu lembro que algumas pessoas levantaram algumas questões. Por que que o nome dele tá sujo? Não sei o que. E ele tentou pagar. O que que aconteceu? Foi um engano. Mas eu não falei dos poréns. Eu falei simples, um fato. Um membro da igreja com o nome sujo deve ser excluído? As pessoas têm dificuldade de lidar com o fato. Elas dão uma interpretação. O nome dele tá sujo por causa disso, disso ou daquilo. E nós precisamos entender que a maneira que nós pensamos molda a maneira como nós lidamos com as evidências. E se ele deve ou não ser excluído, você vai ter a sua opinião, a sua posição, você pode tirar essa dúvida. Mas o problema é que é um fato. A pessoa não pagou o que deveria, ou é o que se consta, ou ela emprestou o dinheiro para alguém, não importa. O fato tá com o nome sujo. E aí tem o desdobramento moral disso. Ela deve ou não ser excluída? Quais tipos de pecado a pessoa deveria ser disciplinada, excluída da igreja, do rol de membros, enfim. Lembrando que o processo de disciplina não é simplesmente joga a pessoa longe. Não. É falar para a pessoa como ela deve se arrepender de tal pecado, de tal situação e ajudá-la a caminhar por um novo caminho. Então, é importante que através desses exemplos você entenda que você tem preferências, você tem gostos, você tem um jeitão de viver que é seu. E às vezes as evidências estão mostrando certinho aqui, ó. Você está errado. E aí você olha para o lado e não é bem assim, é o seu jeito, é a sua interpretação e tal. E quantos de nós lidamos assim com a Bíblia? Em alguma área da criação dos filhos, do casamento, das finanças, da maneira como administra o tempo, enfim, dos sonhos e projetos. Então é importante que a gente raspe aquele verniz de tá tudo certo, tá tudo bem, enfim, e nós percebamos que nós temos motivações anteriores, motivações dentro de nós que nos levam a escolher uma coisa ou outra, ou escolher uma coisa em detrimento de outra. Você tem um exemplo aí que ele começa a falar sobre as razões cristãs para nós crermos, que é extremamente importante, né? Nós cremos na ressurreição de Jesus porque a Bíblia diz. Nós já trabalhamos, se você está vendo essa aula e quer procurar aí para trás, você vai ver que a primeira aula foi sobre a Bíblia e motivos para nós crermos na Bíblia. Então, a Bíblia diz isso. Isso já nos dá um indício forte, porque nós cremos que a Bíblia é verdade. Agora, dentro da Bíblia, nós temos indícios que tornam extremamente coerente o fato de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado. Fato que aponta para um cristianismo que é verdadeiro e que é coerente desde o seu começo. Jesus, ele falou antes de acontecer que ele morreria, padeceria na mão dos escribas, dos sacerdotes, seria entregue na mão dos gentios, depois de 3 dias ressuscitaria, e fala ainda que iria para a Galileia. Nós temos isso em Marcos. Então ele falou o que aconteceria e aconteceu. Então é um indício muito forte. Nós temos no Antigo Testamento algumas profecias, nós temos o Salmo 22, o Salmo 2, que apontam para Jesus Cristo, a dinâmica do que aconteceria. Então é importante que nós não precisamos de fatos externos para crer que Jesus ressuscitou, mas entender os fatos externos, as narrativas, os historiadores, corrobora, dá mais base, fortalece a nossa fé, fortalece a nossa compreensão de que não só nós cremos que Jesus ressuscitou, como naquela época tinham historiadores. Foi citado Plínio na primeira aula, né, sobre Bíblia, etc., que narra a respeito de Cristo, de uma crença em Cristo.
E aqueles homens que viram Jesus ressuscitado e depois assunto ao céu, né, quando ele subiu, eles deram a vida deles por essa verdade. Vamos pensar, pelo que você daria a sua vida? Eles deram totalmente. E até hoje, os cristãos têm dado a sua vida por essas verdades. Isso faz parte das evidências que corroboram e confirmam o que o cristianismo diz, além da evidência escriturística, que é o próprio texto bíblico. Então, nós lemos de pessoas que morrem, perdem tudo, perdem família, amigos, chegam até a perder a vida, porque decidiram crer em Jesus, decidiram falar que Jesus de fato é Deus, morreu e ressuscitou. Isso não é insignificante, isso é algo que nós devemos, no mínimo, respeitar. Se você que está vendo isso não é um cristão, é fato. Pessoas estão morrendo por amor a Jesus e perdendo tudo. Então, a ocorrência da ressurreição, ela é defendida por Jesus, ela é defendida também por Paulo, e aí nós podemos ver 1 Coríntios 15, que é riquíssimo nisso, vai trabalhar muito bem a questão de você ter uma convicção clara nisso, porque se você não tiver, sua vida é miserável. E não sou eu que estou falando, é Paulo que está falando. E se você se diz cristão e quer ter a esperança da vida eterna, você precisa efetivamente crer nessas verdades. Não crer mais ou menos, uma crença meia boca. Você precisa crer mesmo. Então, um aspecto que Paulo coloca, né, em 1 Coríntios 15, dos versículos 3 a 4, porque primeiramente lhes transmiti o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi profetizado antes, que haveria um cordeiro, e nós podemos remeter a Gênesis 3, né? 3 que tem o pecado de Adão e Eva, e aí depois nós temos o desenvolvimento da narrativa, se não me engano, capítulo 3 ou 4, que fala que Deus, ele colocou roupas de pele em Adão e Eva antes de expulsá-los do jardim. Ora, pele de animal. Então, alguém morreu. Para que eles tivessem pele, fossem protegidos, aquecidos, etc., algum animal teve que morrer. Isso é o que na teologia a gente chama de proto-evangelho, que é um pequeno exemplo que aponta para uma verdade muito maior que foi revelada, né? Então, ele fala que Cristo foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo fala para a igreja de Corinto que se lembre dessa verdade. Isso não é uma verdade insignificante. Não é algo que a gente pode ignorar ou não falar sobre isso. Tanto que a Páscoa está aí. E a Páscoa é algo comemorado pelas igrejas cristãs e muito mais ao longo do mundo comemorada a Páscoa do que o próprio Natal, que é o nascimento de Cristo. Talvez na nossa cultura brasileira tenha muito forte, mas quando você olha na história da igreja, a história do próprio Ocidente, o comemorar a Páscoa é muito mais forte, é muito mais intenso, porque mostra toda essa luta e vitória contra o pecado que o próprio Cristo executou a nosso favor, para o nosso bem, né? Então, a Páscoa é um momento extremamente oportuno para nós relembrarmos a ressurreição de Cristo e relembrarmos de tudo pelo qual Ele passou, a morte, os desdobramentos, o julgamento injusto disso e, por fim, a vitória, comprovando que Ele era quem Ele disse que era, que é a ressurreição dele, né? Ele conecta esse fato imediatamente com o Evangelho. Paulo, ele não brincou, ele lidou mesmo com essa informação e ele desenvolve muito bem no capítulo 15 todo o impacto que isso tem para ele e para a defesa dele a respeito
a defesa dele sobre o evangelho, a respeito do que ele estava tratando ali com os coríntios, e é importante para nós também. Então tire um tempinho aí agora, você pode dar uma pausa, abra sua Bíblia aí no capítulo 15 e acompanhe comigo, eu vou ler, e eu gostaria que você prestasse atenção. Nós já lemos o 3 e 4, eu vou ler o 5 em diante. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, então você pode acompanhar na sua. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Dormir é como eles se remetiam à morte de cristãos que estavam esperando o Senhor. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então ele está falando sobre a ressurreição de Cristo e a nossa esperança. Cristo ressurreto apareceu para Paulo. Isso foi determinante para a conversão dele. Aquela luz, Paulo, Paulo, por que me persegues? É dura coisa para você lutar contra o aguilhão. Ele vê aquela luz, ele fica cego, ele cai do cavalo. As pessoas que estavam com ele, isso é relatado lá em Atos 9, se não me engano, elas ficam perdidas porque eles veem a luz, mas não sabem dizer o que aconteceu. E aí Paulo ele afirma: eu vi Jesus ressurreto, eu não estou brincando, eu não estou dando a minha vida por nada, eu estou dando a minha vida por uma verdade confiável, uma verdade pela qual eu estou disposto a tudo. E aí ele continua lá no versículo 12, né? 1 Coríntios 15, 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Era um problema dos coríntios aqui, né? Eles começaram a falar: esse negócio de ressurreição dos mortos não é verdade. Dizem que aconteceu, mas você sabe como é que é, né, tal. E aí Paulo ele chega junto, ele fala: não é você sabe, não é uma meia verdade, isso é um fato. E aí ele vai defender porque isso é um fato, ele é até meio repetitivo, né? Ele afirma: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é vazia a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos todos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Presta atenção no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Algumas traduções dizem miseráveis. Então olha o raciocínio de Paulo. A crença na ressurreição de Cristo é tão vital que se ele não morreu, tá todo mundo lascado. Não tem cristianismo, não tem importância. Ele disse que morreria e ressuscitaria. Ele morreu e não ressuscitou. Já era. Significa que nós não temos a confiança nele. Se ele não fez o que falou, o que garante que ele vai fazer as outras coisas que ele prometeu para nós e fazer por nós? Isso é muito complicado. Se você diz que é cristão, mas não crê de verdade no cristianismo. E outra, Paulo não está sozinho em afirmar isso. Nós temos o Antigo Testamento e preste atenção nisso. Depois de ressuscitar, Jesus disse isso aos discípulos. O texto aqui que eu vou ler é Lucas 24, 44 a 46.
Lembra lá dos discípulos de Emaús, descendo a estrada e tal? E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia. Então o próprio Jesus ressurreto testifica isso. E é importante isso. Ele testifica que o Antigo Testamento todo, um judeu quando se referia, todo lei de Moisés, profetas e salmos. Para ele essa divisão significa tudo que nós chamamos de Antigo Testamento. Então o próprio Senhor Jesus, ao ressuscitar, fala: isso que aconteceu não era brincadeira. Eu não estava brincando com vocês. É muito sério isso. Prestem atenção. Eu fiz isso para cumprir a palavra de Deus. E defendam essa palavra, Um outro argumento que ele usa aqui é... Não, vou pular esse. Tá. Um outro argumento que o autor desenvolve aqui, a partir do argumento de Paulo, na ressurreição dele, na defesa dele da ressurreição, ele fala aqui, o pecado precisa ser vencido por alguém que não tenha pecado e que toma a punição do pecado sobre si por causa de Adão e sua descendência. Portanto, é preciso haver alguém sem pecado e que experimente a morte, mas a derrote ao viver novamente, de modo que a vida possa continuar, apesar da morte que o pecado exige. Então, quando nós lemos Romanos também, nós vemos que o pecado é um problema, não é algo insignificante. Ele é um problema e precisa ser resolvido, ele precisa ser lidado. E a maneira que Deus lida não é ignorando todo mundo e deixando viver debaixo do pecado e da ira. Ele envia o próprio Filho para morrer, enfrentar o pecado, ser esmagado debaixo da ira do próprio Deus e aí ressuscitar, demonstrando que o pecado não tem poder sobre ele. Então a ressurreição de Jesus, ela corrobora uma das nossas esperanças mais essenciais no cristianismo, que é o quê? Se Jesus morreu e ressuscitou, o meu pecado foi pago, então eu tenho garantia de Deus que ao fazer isso, eu também vou morrer e vou ressuscitar. Ou quando Cristo voltar, eu vou ser elevado aos céus com um corpo transformado. Tamanha é a importância da ressurreição, Então o Antigo Testamento aponta isso, o Novo Testamento aponta isso, o sentido que nós temos de luta contra o pecado, etc., aponta para essa necessidade. E mais, nós podemos acompanhar também aqui que em 1 Coríntios 15, nos versículos 23 e 24, eu vou ler, a passagem que Paulo cita, ela remete ao Antigo Testamento, Êxodo, 23 e 24. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. O que são essas primícias? Primícias eram uma oferta para declarar que a colheita toda era de Deus. Então era aquela oferta dos primeiros frutos que eram dedicadas a Deus. Isso remete a Êxodo lá, 23:19. Os primeiros frutos como um sacrifício. Aí é tipo, pegou o primeiro dinheiro do salário ali e já ofertou a Deus, vamos dizer. No caso deles, eles tiravam isso da terra. Então a primeira colheita era dedicada a Deus. Isso é uma primícia.
E ele compara a primícia com Cristo. Ele fala que Cristo é o começo de uma nova raça, um novo tipo de gente, uma nova humanidade. E vai acontecer o que com essa humanidade? Ora, assim como ele morre e ressuscita transformado, essa nova humanidade vai ressuscitar transformada também. Isso é outra das nossas esperanças em relação à morte e ressurreição de Cristo. Se ele ressuscitou, nós iremos ressuscitar. Se ele não ressuscitou, o que acontece conosco? Já era. A gente vai viver e, no mínimo, sermos aniquilados. Entende o problema que nós temos sem a ressurreição de Cristo? A nossa fé seria inútil sem ressurreição e nos deixaria vivendo totalmente inseguros. A partir da compreensão que nós temos de uma vida eterna com Deus, nós podemos saber que se ele ressuscitou para uma vida eterna e não morre mais, o caminho que ele trilhou é o caminho que nós trilhamos. Então, quando ele diz tome a sua cruz e siga, nós talvez não imaginemos que o caminho é muito maior, muito mais abrangente do que só até a cruz. É um caminho que chega à eternidade, até Deus. É um caminho de encontro a Deus, de livramento do julgamento da segunda morte. Diante de tudo isso, né, é importante que nós leiamos a Bíblia e o Evangelho da ótica que aquele povo tinha. Cristo ressuscitou. Então qualquer coisa que você lê e fala, não, é muito difícil, Deus. Um exemplo, né, que é difícil, vou falar do meu caso, sou um homem, né? É difícil não olhar para uma mulher e cobiçar. Não que ao olhar para toda mulher seja difícil, mas Jesus está falando nenhuma, não há espaço. Ou outro caso, é difícil ser um filho e me submeter e honrar pai e mãe do jeito que precisa. É difícil para a mulher se submeter ao marido. Quando nós olhamos para as ordens bíblicas, nós precisamos entender. Muitos desses viram Cristo ressurreto. Eles viram a coisa mais fantástica do mundo. Primeiro o Filho de Deus, depois o Filho de Deus é morto, depois o Filho de Deus ressuscita. Então é com base nesse poder que nós vivemos uma nova vida. Essa crença de que o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou o Filho vai me dar a força e Ele nos dá o seu Espírito para obedecer. Não é simplesmente, vou fazer com a minha força carnal atual. Não, nós temos o Espírito Santo em nós se nós somos cristãos. E a ressurreição de Jesus garante para nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo morando em nós garante nossa santidade e a nossa jornada até nos encontrarmos com Ele lá na eternidade. Então, como as Escrituras elas lidam com isso? Defendendo claramente a necessidade da ressurreição, as profecias a respeito da ressurreição e o desdobramento que a ressurreição traz. Então a ressurreição é central para nós. Nós precisamos crer na ressurreição de Cristo, nós precisamos nos alegrar com isso. E se você pensar na jornada de Jesus, ele aponta para nós uma necessidade de ressurreição. Nós não ficamos à vontade quando nós pensamos que os nossos heróis são vencidos. Então veja qualquer filme. Um filme que eu citaria é Onde os Fracos Não Têm Vez. Não é um filme novo, não. Filme já meio antigo, 96, né? Por aí. Ele é um filme tão difícil de engolir, porque ele é tão brutal, ele é tão intenso, ele não apresenta graça, não apresenta bondade, não tem mocinho, não tem para quem torcer, é sufocante. E é exatamente esse o nosso anseio. Nós queremos que tudo dê certo no final, porque está em nós, é a nossa esperança.
E quando nós entendemos que Cristo vence a morte, Ele garantiu o final. A gente sabe. Se você quiser parar e ler Apocalipse 21 e 22, você já vai saber, o final está garantido. A cruz de Cristo fez isso. Não foi o nosso esforço, não foram os nossos argumentos, não foi Paulo que deturpou os ensinos de Jesus e criou uma religião, ou Pedro, como dizem por aí. Isso não tem nada a ver. Isso é absurdo. Bem, para alguns faz sentido, né? Para nós cristãos é absurdo. A nossa crença é em um Deus poderoso e sustentador. E Ele ressuscita Cristo para cumprir a sua palavra e por amor a nós. Então, por que você deve crer que Jesus ressuscitou? Pelas evidências externas daqueles que relataram isso, pelas evidências internas, evidências bíblicas, e porque no fundo, se você é um cristão, você sabe que isso faz parte de quem você é. Você crê que Cristo ressuscitou e você se alegra com isso. Você desfruta disso. Ele ressuscitou por mim e por você. Deus te abençoe. Me perdoe se não ficou tão bom ou tão bem explicado. Você pode mandar no WhatsApp perguntas ou falar direto comigo. Esperamos que essa difícil situação de isolamento, suma logo da nossa vida e a gente possa voltar ao normal, estarmos juntos, mas pelo menos nós não perderemos essa aula, não atrasaremos todo o nosso currículo. Então eu recomendo que você, se puder, reveja os vídeos anteriores, releia a lição, mantenha sua mente afiada, leia o resto do livro, se prepare para nós trilharmos bem esse caminho. Deus te abençoe, que Ele te encha de paz, que o Espírito Santo transforme sua mente e seu coração de acordo com a vontade dEle e que Ele te dê a esperança da vida eterna. E glória a Deus porque Jesus fez isso por nós, Ele garantiu isso para nós. Qualquer dificuldade, se você é membro da Nova Aliança, procure a diaconia, procure a equipe pastoral. Se você estiver passando por alguma dificuldade financeira, enfim, alguma necessidade de a ação social chegar até você, não sofra sozinho. Se você precisa de uma ligação, de uma oração, também entre em contato conosco. Não passe por esse período sozinho. Não é o objetivo que nós, como igreja, vivamos uma vida miserável. Afinal, Cristo ressuscitou e nós podemos amar e servir uns aos outros por causa disso. Até mais, Deus te abençoe, e foi desafiador gravar isso. Espero que vocês aproveitem.